Fala pessoal, aqui é o Thiago Fecha mais uma vez. Esse é o Sim Pode Ouvir Acadêmico. A gente recebe convidados para falar um pouquinho sobre seguro, sempre com um viés acadêmico, sempre falando um pouquinho sobre o ensino de seguro, como o seguro está inserido no ensino. E mais uma vez a gente está recebendo um convidado aqui que é uma sumidade. Me perdoa se eu errar, tá? Porque eu estou resumindo os currículos, porque senão a gente passa 3 horas no podcast, né? Mas formado por Direito pela Universidade de Santos, certo? Isso. E mestre pela... Também mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade Católica de Santos. Aí especialista em Direito dos Seguros e em Contrato e Danos e em Direito Processual Civil pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Interessante, nós vamos falar sobre isso. E agora o doutoramento em Direito Civil pela Universidade de Coimbra. No dia 28 de fevereiro eu volto para lá. E mais um ciclo de aulas presenciais até 20 de maio. Encerro e depois tem um trabalho de pesquisa, de investigação. Claro que eu trabalharei academicamente com o direito dos seguros, né? O objetivo é levar o direito dos seguros à comunidade acadêmica. E fico muito contente, agradeço o convite. Currículo, eu com o tempo aprendi que eu só tenho um título importante, palmeirense. Esse é o grande título, é o que deve ser ressaltado. Mas brincadeiras à parte, eu sou um grande curioso, um grande devoto do direito dos seguros, é minha vida. Eu trabalho, vivo disso, é o meu ganha-pão. E eu gosto de estudar, sempre gostei. Não era um aluno brilhante, mas era um aluno interessado. E eu procuro manter, desde sempre, esse espírito acadêmico. E fico muito feliz ao ver o Sincor abraçando a ideia. Logo no começo você falou discussão acadêmica, isso é importantíssimo. Eu não comungo da antiga discussão que ainda existe entre aqueles que são práticos, encaram apenas o exercício profissional, ou aqueles que não exercem a profissão e vivem no plano acadêmico, mas em rota de colisão com os práticos. Não, eu acho que os acadêmicos devem servir para alimentar de informações os práticos, e os práticos, eles são a base empírica dos acadêmicos. Quem tem a oportunidade, e agora eu falo com algum orgulho e peço perdão a quem nos escuta, nos ouve, por uma eventual vaidade, eu tenho orgulho de conseguir navegar pelos dois mundos e tento mantê-los em perfeita sintonia, em simetria. E eu acho que isso é bom, porque eu não sou refém do exercício profissional, embora ele seja o alvo, a meta da minha vida, e não vejo com algum toque de pseudo-fidalguia a vida acadêmica, mas como algo que é do campo das ideias para o barro da vida, né? Então eu tento unir os dois. E sabe o que eu esqueci com uma enorme indelicadeza? O quê? Do seu nome. Paulo Mestre Cremonese. Paulo Henrique Cremonese, né? Amigo do Thiago Fischer, isso que é mais importante. O Paulo já veio diversas vezes aqui no Sincor, já participou diversas vezes online, né? Primeira vez conheceu aqui a estrutura. Aliás, eu quero deixar um elogio público. Eu não havia visitado ainda, depois da reforma. Olha, magnífico. O que era bom ficou melhor. A sede do Sincor está belíssima. Estilo contemporâneo, elegante, e com espaços aí abertos a todos. Aqui, inclusive. Aqui, quem quiser usar, fazer aqui uma propaganda, né? Porque eu fiquei tão quando eu gosto muito de uma coisa, eu faço propaganda. Aí eu não falarei, mas há um vendedor de empanadas lá em Santos, eu moro em Santos. Ele é muito bom. Fala ele é o muito nome. bom. A Lamaga. Ele Lamaga. É muito bom. Não é meu amigo, não é nada, mas eu falei para minha mulher, Beatriz, eu tenho que visitar o dono para dizer, olha, por favor, continue com a qualidade. Né? Mantenha. Eu gosto de divulgar aquilo que eu acredito. E eu cheguei aqui, claro, o signo Sincor é poderosíssimo para quem trabalha com direito dos seguros, né? E embora eu tenha um adernamento profissional para as seguradoras, eu me dou muito bem com os corretores de seguros. Tive a honra de ser professor da Escola de Negócios Seguros, desde a época que era Funenseg.
lecionei muito na formação de comissários de avarias e corretores de seguros. Foi importantíssimo para a minha vida, para a minha carreira. Eu aprendi demais. E não é retórica isso, quando se leciona, se aprende. E conheci muitos corretores. Hoje, alguns dos meus melhores amigos estão entre os corretores de seguros, as pessoas que eu mais interajo e confio no mercado para buscar ideias. Falo assim, essa visão jurídica, ela é viável? O que você acha? Eu troco as ideias com os corretores, então eu me sinto aqui em casa. Deve ser sentido. Então, fazer a propaganda do Sincor, entre aspas, é desnecessária, porque o nome já fala muito. Agora, eu fiquei realmente impressionado com as instalações. Bonitas, elegantes, no melhor do centro de São Paulo, que mantém ainda a sua força, mantém seu vigor, está no melhor espaço na Líbero Badaró. Ao chegar, eu vim com a minha mulher e falei assim, caramba, que saudade, porque quando eu era estagiário, eu já sou antigo, eu fui estagiário de direito daquele que visitava o fórum, encostava a barriga, que não era tão grande, encostava a barriga no balcão, conversava com juízes, visitava o João Mendes. Hoje, as sustentações orais, quando não virtuais, elas são no prédio do Tribunal de Justiça, que fica aqui perto, em frente ao João Mendes. Mas durante muito tempo, as regras de competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo designavam os casos envolvendo direito de seguros, direito marítimo, direito do transporte, dos transportes, designava as regras de competência, designavam tudo para o antigo primeiro Tribunal de Alçada Civil, que fica em frente ao pátio do colégio, que foi onde eu casei. Então, legal. Esse espaço físico aqui para mim, ele é muito sentimental. Por isso que eu faço aqui a propaganda e falo, quem quiser organizar um evento, escritórios da advocacia, seguradoras, corretores, não combinei nada com o Thiago, acreditem, eu sou advogado, mas acreditem na minha sinceridade, né? Eu falo aqui de coração aberto, esse é o espaço, eu farei um evento. Legal. Eu vou agora a Coimbra, voltarei dia 20 de maio, conversarei com o meu sócio, ou no final do semestre, ou no meio do semestre que vem, um evento pelo menos. Há muitos assuntos aí para tratar com o mercado segurador, tema 210, repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, limitação de responsabilidade, Convenção de Montreal, carta protesto, nova lei de seguro. Nova lei de seguro que está aí para ser aprovado. Novo projeto de lei, né? Projeto de lei, projeto de lei. E as regras que mudaram o transporte rodoviário de cargas, também. A parte do seguro, tanto do seguro dos seguros, né? Do seguro de transportes, como do seguro de responsabilidade civil, ou os seguros de responsabilidade civil. O que não falta são assuntos importantíssimos para o mercado segurador. Claro, eu não me limito só, eu gosto muito da responsabilidade civil geral. Hoje, alguns dos casos mais importantes que eu tenho a oportunidade de atuação de incêndio, de casos de danos em propriedades, mas o carro-chefe é o transporte marítimo, o transporte geral de cargas. Então, e o transporte é um palco de temas polêmicos. É muito pungente, né? Muito, muito. Então, aí, João, a Elaine pede para fazer propaganda dos benefícios, ó. Nem precisa, o convidado já faz. Mas, aos colegas advogados, quando quiserem falar para o mercado em geral, podem usar a sede do Sincor. É bonita, é elegante, é bem localizada. Aqui a propaganda é de coração, porque eu fiquei impressionado. Numa visita rápida, eu vi muita coisa boa. Eu tenho que parabenizar o pessoal que capitaneou essa reforma, né? Porque a gente sofreu uma enchente, uma inundação faz uns 2 anos, eu acho. E aí a gente reformou toda a sede. E já era o presidente Boris, né? Então todo esse pessoal se empenhou demais e ficou muito bom mesmo. O associado que não conhece é impagável, né? Tem que vir. Por favor, tem que vir conhecer. Venha mesmo. E aí a gente vê, né? Como na vida é um chavão, é uma frase, né? Um lugar comum, mas há males que vêm para bem, né? Então, aconteceu uma situação desastrosa, felizmente sem vítimas, só danos materiais, a mesma coisa com o meu escritório. Embora, no meu caso, ao contrário aqui do Sincor, eu considero que a reforma
ficou bonita, mas eu gostava mais do estilo antigo, que era o estilo britânico. A sala que foi atingida era o estilo britânico, e alguns livros, algumas coleções eu perdi. Né? Então a reforma ficou muito bonita, o escritório ficou até mais prático. É claro, porque aí quando se mexe, já se mexe em algo pensando nesse novo tempo. Então, eu não tenho um podcast, mas eu sei que eu tenho que fazer sustentações orais virtuais. Então, eu faço lá da sala de reunião do escritório. Aí pensei na iluminação. Então, se tornou mais prático. Mas eu gostava daquele estilo assim, mais antigo, britânico. Os livros, quando eu vi alguns livros da época do falecido Dr. Rubens, Walter Machado, quem abriu as portas da profissão para mim. Então, livros queimados eu consegui recuperar, mas eles perderam o brilho, perderam a beleza, não perderam o conteúdo, né, o que é o mais importante. Mas em matéria de livro, quem é apaixonado como eu, a capa vale quase tanto quanto o conteúdo. Você sabe que eu sou muito, posso dizer, avarento comigo mesmo. Eu não gasto comigo nada. Minha esposa fica maluca. E aí eu tava lendo Vermelho Negro. E eu falei para ela, se eu achasse um exemplar original desse, capa de couro, sabe, eu gastaria o que eu tenho para comprar para guardar esse livro. E nessa mesma época eu fui para Monteiro Lobato, no interior de São Paulo. E a gente tava passeando no antiquário e eu vi os 2 volumes de O Vermelho Negro. Não acredito. E aquela capa, ó, de falar arrepia. Aí eu olhei, eu falei, eu chamo ela de nega, né? Eu falei, nega, é o Vermelho Negro. Aí ela pegou e falou assim, nossa, deixa eu pegar, porque tem sempre aquela coisa, né? Quando você é o apaixonado, você vai pegar um preço, né? Se é outra pessoa, é outro preço. A hora que ela puxou, não era um barzinho que você abria assim, e tinha 2 copinhos dentro. Eu falei, graças a Deus, porque eu não preciso gastar. Mas vamos enveredar pela nossa conversa, senão nós vamos embora. Para quem não conhece, o Dr. Paulo é um estudioso e eu imputo a você uma característica que é um explicador. Então, eu admiro muito a forma como você explica as coisas, tanto que a gente já te chamou algumas vezes na comissão de transporte para a gente conversar e explicar os lados, porque você exatamente faz essa balança, né? Eu defendo seguradoras, eu sou contratado por seguradoras, mas vamos tirar esse viés e vamos olhar de uma maneira global, né? Para a gente dar um start numa conversa aí, eu queria trazer o tema que é o seguinte, eu fiquei pensando, né? Se fala muito que o mercado de seguros é conservador. Isso é muito divulgado, muitas pessoas falam, o mercado é conservador. Você não acha que a gente tem que começar a separar um pouco o que é conservador, no sentido de preso a métodos antigos, e que o que é conservador no sentido de criar segurança para os clientes? Acho que às vezes a gente pesou muito a mão em coisas que a gente está agarrado, a gente que devia soltar um pouco. Até a palavra conservadora, ela é usada de forma imprópria num monte de coisas, né? É como medieval. Todo mundo usa medieval como se fosse um adjetivo de algo ruim. Mas na Idade Média foram construídas as grandes catedrais, consideradas as obras arquitetônicas mais bonitas do mundo ocidental. Foi estabelecido um dos métodos de educação mais sólidos de todos os tempos, até hoje existente, porque imbrincado em outros métodos. A filosofia foi desenvolvida. A arte renascentista só teve espaço por causa da arte medieval. A música, aqui, com toda delicadeza, sem de forma alguma usar qualquer colorido de etnocêntrico, mas a música ocidental é muito mais rica do que a música oriental. E essa riqueza da música ocidental tem como epicentro a Europa medieval. Dali, das antigas músicas, surgiram os clássicos que todo mundo admira. Os melhores violinistas hoje do mundo são japoneses, chineses. Então, é algo belíssimo, que encanta, né? E tem ali o seu DNA na Idade Média. Então, a palavra conservadora, ela deve ser entendida e aplicada da forma correta. Não podemos entender o conservadorismo, e agora especificamente para o mercado de seguros, como uma espécie de marmorização, engessamento, embotamento. Não.
uma visão ortodoxa, uma visão conservadora, ela tem sua razão de ser em alguns momentos. Mas em outros, ela talvez não fomente o negócio da maneira como deveria. Nós devemos ser sempre prudentes. A prudência é uma virtude cardial e é uma arte. Um dos livros mais festejados de São Tomás de Aquino é a arte da prudência. Então, o desenvolvimento dessa virtude no dia a dia. Mas a prudência não pode ser maior do que o desejo de resolver problemas, flexibilizar procedimentos e atender interesses. O que eu defendo assim com ênfase é que todos estamos no mesmo barco. Seguradores, corretores, segurados. Em alguns momentos, os interesses podem ser contrapostos por conta de circunstâncias. Eu sempre falo isso, quem me ouve com alguma frequência em eventos, né? Quando eu tenho oportunidade, eu falo. Eu gosto muito de José Ortega y Gasset, e o binômio da sua vida, da sua obra, reside nessas duas palavras, circunstâncias e perspectivas. Eu sou eu e minhas circunstâncias, se não salvo minhas circunstâncias, não salvo minha vida. Ou seja, a depender das minhas circunstâncias, as minhas perspectivas de vida, como eu moldo, como eu encaro. Então, em alguns momentos, as circunstâncias podem colocar realmente os atores do negócio de seguros em situações de conflito, mas a rigor não. Então, tudo tem que ser feito com espírito de colaboração. Porque qual é o objetivo do seguro? Pagar a indenização. O objetivo de uma seguradora é pagar a indenização. É claro que quanto ela menos pagar, melhor. Mas esse menos pagar deriva da sorte e não do empedramento de procedimentos. Então, a seguradora tem que ter essa visão. Tanto quanto possível, sem violentar o negócio de seguros, sem violentar o mútuo que ela representa, pagar indenizações. E o segurado deve, tanto quanto possível, não agravar riscos, agir com diligência naquilo que se propõe, naquilo que faz, naquilo que é o escopo da cobertura e contribuir para que a seguradora, em sendo o caso, busque o regresso. E aqui eu faço um parênteses. Nós não podemos, eu sempre falo isso, falo abertamente, então não há problema em falar aqui, nós não podemos vincular uma coisa ou outra. De novo, circunstâncias e perspectivas. A perspectiva maior ou menor de ressarcimento não pode vincular o pagamento ou não de indenização. Entendi. Não pode. A seguradora tem que efetuar o pagamento independentemente do que acontecer em relação à possibilidade de ressarcimento. Até porque em alguns seguros, nem ontologicamente, nem se pode falar em busca de ressarcimento. Mas é de bom tom, é de elegância contratual, é de busca da saúde do negócio de seguro, que eu falei há pouco, que o segurado cuide também, pense também, né, nessa perspectiva da seguradora. Não é condicionante para o pagamento da indenização, mas é algo interessante que deve ser feito. E aí entra o corretor. O corretor está entre os dois. É evidente que a proteção primeira do corretor, o interesse imediato é o segurado, é a função dele, mas ele pode ser o grande auxiliador nisso tudo. Preservar o direito de regresso da seguradora, fazer com que a seguradora entenda entenda o quanto é importante a rapidez no pagamento da indenização, né? E os dois juntos, nos casos possíveis, trabalharem para que haja essa boa prática de se preservar e de se obter o ressarcimento. Você falou um ponto que eu acho interessante. Antes da gente gravar, eu estava conversando com o doutor também, Walter Polido, né? Grande mestre. Então assim, eu até brinquei com ele, eu falei, isso daqui é uma coisa muito egoísta,
Porque eu chamo para ter uma aula de 1 hora particular e a gente grava, entendeu? Então, mais ou menos assim. Mas eu estava conversando com ele o seguinte, você falou do segurado e do agravamento de risco e de toda essa colaboração que o segurado tem para que o ecossistema de seguros funcione de uma maneira saudável, né? E eu acredito muito nessa saúde do sistema para a sociedade, né? Até comentei com ele e falei assim, quem não tem dinheiro para comprar um carro novo não faz seguro e quem tem faz. Então alguma coisa está errada, a gente precisa ajustar isso, né? E nessa conversa sobre o segurado participando de todo esse processo, a gente conversou sobre a atuação das universidades, das faculdades, de pessoas que são responsáveis pela contratação do seguro. Então, por exemplo, não se fala numa faculdade de administração de seguros de uma maneira profunda. Eu mesmo fiz um MBA numa grande entidade de educação do Brasil e o único ponto que se falou de seguro foi numa matéria de logística, por incrível que pareça, e se falou e a fala do professor, nunca vou esquecer, que o seguro, quando ele é uma apólice normal, é um seguro, quando ele é uma apólice um pouco maior, é um resseguro, e quando ele é uma apólice um pouco maior, ele é um cosseguro. E foi essa informação que chegou. Lógico, eu fui conversar com o professor, falei, olha, essa informação não está correta e tal. Você não acha que... E aí, entrando na sua experiência em universidades, na academia, você não acha que falta se falar de seguro em academias como direito, em academias como administração, como economia, para que esse impulsionamento venha do segurado, do consumidor? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Falando aqui com toda a franqueza, infelizmente, o seguro, e agora eu peço permissão para particularizar, o direito dos seguros, essas duas disciplinas são ilustres desconhecidas do mundo acadêmico, em que pese os esforços quase heróicos, se não heróicos, da IDA, do SINCOR, do IBDS, do professor Walter Polido, que é uma referência, do CIST, de vários grupos, são muitos acrósticos aí a tratar do seguro, instituições, um maior interesse, eu tenho notado nos últimos tempos, um maior interesse de parte da justiça, pelo menos 3 ministros da atual formação no Superior Tribunal de Justiça interessam-se verdadeiramente pelo seguro, então gostam não só por causa do cumprimento de seus deveres ao julgar os casos, mas gostam de discutir academicamente. Havia um quarto que, infelizmente, faleceu, eu deixo aqui minha homenagem, o ministro Paulo de Tarsan Severino. Ele gostava de conversar sobre seguros, se debruçava, dedicava, mas os seguros ou os seguros não são tratados devidamente nas faculdades de comércio exterior, nas faculdades de administração de empresa e nas faculdades de direito. Nunca, e fiz um bom curso, nunca estudei seguros no curso regular de direito. Na pós-graduação, não havia oferta de seguros. Fui conhecer o direito dos seguros academicamente, já velho, num curso de especialização da Universidade de Salamanca. Aliás, também outros amigos aí do famoso mercado, Márcio Malfatti, do Campoy, o Ricardo Vilar, participaram desse curso em anos diferentes. Então, um curso que eu recomendo quem é da área jurídica e trabalha com seguros, por favor, coloque isso em alça de mira. Aqui eu fazendo uma propaganda da Universidade de Salamanca. Eu vou ficar um bom garoto propaganda. Garoto não, porque eu já sou velho, né? Mas começou com Lamaga, é isso? Começou com Lamaga. E agora passando pelo SINCOR e agora aqui é a Universidade de Salamanca. Um curso fantástico. Então, é necessário estudar para que não haja tanto desconhecimento e tantos erros conceituais que migram para o dia a dia. Então, de novo, eu pedindo licença para particularizar para a questão do advogado. A gente fica mais velho e vira contador de histórias. Uma vez eu fui fazer uma sustentação oral no Rio de Janeiro, era bem mais jovem, faz tempo, não havia smartphone, era o StarTAC, o telefone da moda, né? E quando eu cheguei, eu vi que a sala de julgamento estava lotada,
havia uma universidade ali, então eu falei, um dos desembargadores é professor, essa sessão vai longe, né? É claro, por mais sério que seja o juiz, é professor, então ali ele, com os alunos, né? Se algo que ele falaria em 2 minutos, falou em 5, 6, 7. Fiz a minha sustentação oral, era um caso de transporte marítimo internacional de cargas, e o desembargador começou a elogiar demais a sustentação oral. Aí, isso já faz parte da liturgia do advogado, né? Quando o desembargador elogia muito, é porque ele realmente gostou, mas ele vai votar contra. E eu devo ter feito isso. Encurvei o ombro. Ele falou, doutor, levante a cabeça, estufe o peito, meu voto é seu. Aí eu parecia aquele menino assim, vou brigar na rua, tenho um irmão mais velho, vou chamar, vou brigar com todo mundo, o voto é meu. Pô. Não? Mas eu tenho que falar algo antes. Seguradora, olha só a gravidade. Os amigos também, prestem atenção. Seguradora nunca paga. E quando paga ainda quer o ressarcimento? Isso é um absurdo. O dever dela é pagar a indenização e quer o ressarcimento. Mas, como é matéria de súmula do Supremo Tribunal Federal, eu sou obrigado a reconhecer esse direito, então o senhor tem razão. Aí ele deu o voto, um voto magnífico, brilhante. Liguei para o meu sócio, falei, Rubens, pede para o pessoal aí manter mais uma diária no hotel, troca minha passagem, que eu sei que o desembargador estará no gabinete dele amanhã, eu irei conversar com ele. E fui, muito atencioso, ele ainda brincou, o senhor não gostou do voto? Eu falei, não, eu gostei. É que uma frase que o senhor falou me chamou a atenção, e como eu sou um grande defensor dos seguros, né, eu queria explicar algo para o senhor. Aí eu falei do princípio do mutualismo, que o ressarcimento, a previdência alheia, né, não significa isenção de responsabilidade por causador do dano. E isso é levado em consideração na precificação do risco. Se não houvesse, de novo, a perspectiva do ressarcimento, o seguro de automóveis, e nós podemos usar o seguro de automóveis como parâmetro para tudo, aqui no Brasil ele é um grande número. É o mais capilarizado, o seguro, o prêmio que o senhor pagaria no seu automóvel seria muito maior. E proporcionalmente ele é muito menor do que uma empresa de grande porte paga no transporte da carga, porque, entre outras coisas que são levadas em consideração, é que o ressarcimento na carteira de transportes é maior do que o ressarcimento na carteira de automóveis. Os cuidados nos transportes são maiores do que os cuidados das pessoas naturais no uso dos seus automóveis. Então, tudo isso é levado. Aí expliquei o que era calculatorial, ele foi muito gentil, muito atencioso. Ele falou, eu não sabia nada disso. Eu disse, então, eu também não sabia. E eu sei porque eu só faço isso. O senhor tem que cuidar do Código Civil inteiro, são mais de 1000 artigos, né? Eu só trabalho com os artigos que tratam e a legislação especial que trata essas normas de transportes e de seguros. O senhor tem que lidar com tudo. Agora, é uma falta, naquela oportunidade, era jovem, é uma falta nossa, talvez uma incapacidade de articulação do nosso mercado em levar o seguro para o conhecimento da sociedade. É importantíssimo. Sem seguro não se vive. Sem seguro não se vive. E nós temos o brasileiro, quando pensa em seguro, pensa apenas em automóveis. Sim. Raramente pensa logo que se fala em seguro, pensa em um automóvel. E porque o brasileiro é apaixonado por automóvel. E muitos ainda acham que o seguro é um gasto, é uma despesa, e não entende como um investimento, não entende, é um investimento na segurança, é um investimento na tranquilidade. Qual o objetivo? Reconstituir ou reequilibrar a segurança patrimonial perdida. Então, num dado momento, o status patrimonial de alguém é perdido por conta do evento danoso, do sinistro. E o seguro é o que dá essa tranquilidade. O Churchill, eu não me lembro exatamente das palavras, mas o Churchill, que conhecia os seguros, primeiro-ministro, grande estadista, como toda pessoa que atua na política, polêmico, né? Há sempre aqueles que maldizem, os que bendizem, mas independentemente de tudo foi uma das grandes personagens políticas da Segunda Guerra Mundial. E ele falou, e não era da índole da vida dele, não era algo de interesse imediato,
Mas ele falou uma das frases mais bonitas, que se ele pudesse, ele deixaria gravado na testa de cada pessoa, colocaria no umbral de cada porta, né, a importância do seguro, porque com uma pequena quantia, catástrofes que seriam irreparáveis nas vidas das pessoas, elas se tornam pelo menos suportáveis. Né? Então, o seguro é isso. É fenomenal o retorno. Se eu ouvi da superintendente, da Daisy Steinhauser, superintendente do departamento jurídico da Toco Marina, ela falou uma vez, o retorno social do seguro, e você falou aqui, um dado momento, sobre a função social do seguro. O retorno social do seguro é fabuloso. É fabuloso. Só que as pessoas não conhecem. E aí o espaço para os estereótipos. O corretor de seguro poderia e deveria ser mais valorizado do que é. O segurado ainda enxerga como gasto e não como investimento e, de repente, vulgariza a si mesmo por causa de benefícios econômicos imediatos sem enxergar o todo. E as seguradoras, muitas vezes, elas recebem algumas alcunhas aí que são imerecidas por conta desse desconhecimento. A gente tem essas crenças, né? Eu falo muito para o cliente meu, os meus clientes falam assim, quando você crê em alguma coisa, você acredita sem provas. Você não precisa de prova para crer, né? Indo até você conhece muito mais do que eu, mas eu falo com meus clientes. Então, assim, se você acha que a seguradora não paga a indenização, é porque você não tem provas de que ela pagou a indenização. A sensibilidade do cliente, ela é proporcional à experiência com o prejuízo. Por isso que o transportador de carga corre atrás de seguro como ele corre, porque ele experimenta o prejuízo muito mais vezes do que alguém que faz seguro de uma residência. Agora, essa residência é a que precisa ser segurada não por causa do segurado, mas por causa do Estado, por causa da sociedade. Porque se ele adquiriu aquele bem e ele não fez um seguro e perdeu aquele bem, ele voltou 3 casas. Ele vai precisar voltar de novo. Uma fábrica, quando pega fogo... No Porto agora, a gente está vendo aquelas... Não sei se é no Porto exatamente, mas é perto do Porto. Em Santos a gente está vendo aquela situação, e eu até contei no episódio com o Walter também, que lá em Jundiaí, onde eu moro, tem uma pizzaria que pegou fogo. E eles não tinham seguro. Quantos funcionários tem aquela pizzaria? Como é que vai funcionar a partir de agora? Eles vão perder o emprego? Aquelas pessoas que estavam consumindo com base em um salário que era pago por uma empresa que não existe mais, como que elas não vão mais injetar esse dinheiro na economia? O dano social é enorme. Exatamente. E aí, como que é a experiência lá fora? Na academia lá de fora, como é que é diferente? É muito melhor. Muito melhor. O seguro é realmente conhecido, o seguro é valorizado. Nós temos 2 grandes mercados seguradores no mundo, 3, o europeu também mas o dos Estados Unidos e o do Japão são 2 mercados fortíssimos. E o estudo é constante. Deu exemplo agora da Universidade de Salamanca, a Universidade de Coimbra, onde estudo doutoramento, há uma cadeira específica de direitos seguros. Então, as pessoas se preocupam, porque a Segunda Guerra Mundial foi paradigmática nessa mentalidade de fortalecimento dos seguros. Então, não vou dizer que é um problema típico do Brasil, essa anemia do estudo dos seguros, mas, infelizmente, nós deixamos a desejar. E comparar com o Japão, Estados Unidos e Europa pode ser um pouco de crueldade. A nossa simetria também se dá com Argentina, Uruguai, Colômbia. Por causa de Salamanca, eu comecei a interagir mais com os colegas de outros países, e não dá para comparar a produção literária, acadêmica da Argentina em tudo, mas também, ou principalmente em direitos seguros, é assustadora. A população é bem menor do que a nossa, a quantidade de pessoas também a se dedicar à vida acadêmica é numericamente menor, mas proporcionalmente muito maior. E a quantidade de obras, aí sim, numericamente é maior. Quando se faz esse paralelo entre números absolutos e números proporcionais, a nossa situação é vergonhosa. Eu gostei muito de uma frase que você falou, e eu absorverei, que realmente as pessoas também não têm a cultura de seguros, ou têm uma visão estereotipada, insensada,
e negativa por conta de uma experiência particular. Então, houve um problema com a seguradora negou a indenização, pode ter sido uma negativa correta, pode ter sido uma negativa falha, claudicante, não importa, mas negou. Então, foi a única vez que ela invocou o seguro na vida. Quem invoca com frequência, como donos de cargas, transportadores, operadores portuários, sabe que não dá para viver sem seguro. Ainda que o segurado reclame constantemente da sua seguradora ou brigue o tempo todo com o corretor, ele sabe que não vive sem corretor e sem seguradora, não tem como atuar. E vivemos em atividade de riscos, né? Quem tem um negócio não pode pensar em atuar sem seguro. Então nós temos que desenvolver essa mentalidade. E veja, de novo, particularizando para o campo do direito. Os juízes têm uma visão insensada justamente pelo caminho inverso dos números. Uhum. Se eu sou um segurado, você é o corretor de seguros, houve um pleito de indenização, a seguradora pagou, você ficou feliz como corretor, eu como segurado fiquei ainda mais feliz, eu não vou bater as portas do juiz. Excelência, o que o senhor está fazendo hoje? Mas eu estou aqui, vou julgar daqui a pouco. Eu vim aqui só para dar bom dia e dizer que a minha seguradora pagou a indenização. Né? E veja, quantas indenizações são pagas por dia? Sim. Só que elas não vão à justiça. Aí, a Tokio Marine negou uma indenização, a Sompo negou uma indenização, a Bradesco negou uma indenização. Tudo bem falar os nomes, né? Não tem claro. A Chubb negou uma indenização. Cada uma delas pagou mais de 100 naquele mesmo dia, mas negou uma. E eu volto a insistir, essa negativa pode ter sido certa ou errada, isso é discutível. Mas essa que negou cai no colo do judiciário. E também ouvi de uma colega que trabalha na seguradora o seguinte, muitas vezes cai porque o advogado não fez um novo requerimento administrativo, não falou novamente com a seguradora, foi direto para a ação. Se houvesse um diálogo prévio, talvez a seguradora pudesse rever o seu ponto de vista inicial. Né? Então, eu acho que nós precisamos de mais diálogo. Isso aqui é uma meia-culpa também para os advogados, que muitas vezes são precipitados e partem direto para a ação judicial, em vez de buscar a conciliação, buscar a mediação. Até porque hoje em dia o judiciário está sobrecarregado e como existem esses estereótipos, né, em relação ao mercado de seguros, que começam a mudar, mas ainda existem, os riscos também são maiores, às vezes já aconteceu na justiça confundir prêmio com indenização. Já confundiu. Ou também, o contador de histórias, eu fiz um pleito de ressarcimento e regresso, a seguradora era o seguro da carga, né, o seguro de transporte, um roubo de carga. Aí acabei a exposição e o desembargador falou assim, doutor, eu gostei de tudo que o senhor falou, parabéns. Concordo com tudo. Mas como o senhor advoga para a seguradora, eu não vou dar o voto. Se o senhor estivesse advogando para o dono da carga, eu daria o voto. Mas, veja, porque é o risco do negócio do seguro. Ele confundiu o risco do negócio seguro com o risco do negócio de transporte. Ele poderia falar, não, o transportador não responde, porque neste caso está bem caracterizada a causa excludente de responsabilidade, o transportador tomou todas as cautelas que deveria tomar, seria uma derrota aceitável. Mas ele confundiu o risco do negócio de seguro com o risco do negócio de transporte. Então, um foi integralizado, a seguradora cumpriu seu dever, pagou a indenização. Aí ela avaliou que havia a possibilidade de buscar o ressarcimento e regresso, porque o transportador, naquele caso, não tomou todas as cautelas necessárias. Isso era matéria de discussão, mas não a integralidade do risco, ou não os riscos diferentes. Porque muitas vezes os juízes acham que porque tem seguro está resolvido. E não é assim. Né? E pode estar, é isso que a gente discute. As seguradoras, eu acho que são uma das empresas mais transparentes que existem, porque tem que publicar balanço no Diário Oficial, tem uma série de leis de saúde financeira, né, de equilíbrio financeiro que elas precisam cumprir, uma série de regras, a SUSEP fiscaliza isso. Então, se a seguradora amanhã quiser falar, baixa uma normativa para todo mundo, não existe mais ressarcimento, eu sei que você vai ficar muito chateado, mas não existe mais ressarcimento, o seguro vai ficar mais caro, é uma conta matemática. Isso. É só isso que isso, vai continuar a existir, por isso que logo no início também falei, em que pese essa visão positiva do ressarcimento, porque eu enxergo também
elemento social nele, a seguradora não pode vincular o pagamento de indenização à busca ou mais forte ou menos forte do ressarcimento, assim como ninguém pode inibir essa busca do ressarcimento porque ela é saudável para a sociedade. Até porque o causador do dano tem que ser imputável por isso. Agora, se acabar o ressarcimento, se houver uma mudança de lei, a única coisa que o mercado segurador vai fazer é a precificação. E quem sai perdendo é todo mundo. E tem porque o consumidor final perde, né? E veja, não é o consumidor final do seguro, não é o segurado que vai perder. É o consumidor final do produto transportado, é o consumidor final do produto, com perdão da redundância, trocadilho, do produto produzido, é o consumidor final de qualquer atividade econômica. Porque o ressarcimento, ele também é considerado não como critério de pagamento de indenização, não, mas ele é considerado como critério de fixação do cálculo atuarial. A maior ou menor possibilidade de ressarcimento, dependendo da carteira. Por isso que no seguro de responsabilidade civil existe a participação obrigatória do segurado, porque a rigor não há ressarcimento. Muito raro, salvo quando o segurado, embora responsável pelo dano, tenha sido vítima do causamento alheio. Mas é a exceção, não é a regra. Então, por isso que o seguro de transporte, a alíquota é mais em conta do que a alíquota do seguro de responsabilidade civil do transportador. Ponta de cadeia. Então, tudo é matemática. Eu não gosto de falar assim porque dá impressão que a gente vulgariza, mas para as pessoas, tudo no final do dia é conta. Então, a conta vai ser maior ou menor. Por isso que a justiça também, nesse esforço aí de diálogo, ela tem que entender que cada vez que ela coloca obstáculos formais, penduricalhos jurídicos, no exercício do ressarcimento, ela prejudica a sociedade como um todo. Ela prejudica a sociedade como um todo. O ressarcimento é uma forma que as seguradoras encontram para que o causador do dano não fique impune e ela tenha o reembolso do prejuízo indenizado e, com isso, consiga precificar de forma melhor o seguro. É o caminho inverso. Às vezes fala assim, não, coloca no risco. Não, ela coloca no risco, mas com o objetivo de tentar melhorar o seu preço. Porque quanto menor for o preço, mais, em tese, os segurados ficarão seduzidos, mais acessível será o seguro. E pensando aqui, até para a gente não se alongar muito também, o pessoal até me falou, não pode ser muito longo porque a gente perde a audiência. Eu falei, pô, mas é difícil chamar um mestre, você vai ficar, né? Mas a gente marca outros. Mas pensando da seguinte forma, você falou que lá fora, nas academias estrangeiras, né, tem um fomento maior à produção acadêmica, à produção de conhecimento, à produção de informação, a que seja uma reflexão sobre temas de seguro, né? O Paulo tem a faca e o queijo na mão, dinheiro para fazer o que precisar. Como que a gente dá o primeiro passo para começar aqui isso? Um diálogo, nós temos instituições que fazem isso. A Escola de Negócios Seguros, ela é primorosa, ela faz como ninguém e às vezes ela consegue cursos em parceria com outras instituições. Mas eu acredito que o Sincor, a Escola Nacional de Seguros, outras instituições, até em bloco, primeiro, todas sentarem à mesma mesa e entenderem o que é necessário transmitir e buscar parcerias com as universidades. As universidades, elas precisam oferecer coisas novas. Há uma sede de conhecimento na área de seguros. Muita gente que trabalha com seguros e muita gente que necessita dos seguros para as suas atividades, porque o dono da pizzaria lá de Jundiaí, é duro criticar quem foi vítima, né, de um dano tal, mas é uma crítica construtiva. Ele não enxergou a importância que o seguro tinha e teria e tem em sua vida. Não enxergou naquele momento. E talvez agora a situação dele fique realmente muito complicada. Talvez irreparável. Mas os grandes empreendedores, de uma forma geral, já enxergam.
Eles choram com o corretor, choram com a seguradora, querem pagar menos, tal, mas eles sabem que eles não atuam sem seguro. Esses grandes empreendedores segurados também são interessados, porque quanto melhor for divulgado o seguro, quanto mais a sociedade conhecer o seguro, quanto mais o seguro estiver introjetado na vida social, talvez menor seja a necessidade de reclamar apólices e menor sejam os seus custos, porque as pessoas cada vez mais darão conta da importância do seguro e que não deve ser minimizado ou apequenado numa frase, eu tenho seguro. Não é isso. Posso largar o carro na rua aberto porque eu tenho seguro? Eu tenho seguro, mas eu farei de tudo porque, veja, eu não quero que outro tenha problema porque eu pagarei essa conta. Isso que as pessoas têm que entender. Cada segurado paga a conta, né? Então, a hora que todo mundo entender isso, quanto menos pagarem conta, os segurados, aqueles que estão associados a mim, nesse mútuo, eu também pagarei menos. Então, eu daqui 2, 3 anos, fatalmente, o que eu gasto hoje será menor se houver um redesenho social aí muito grande. A cultura de seguros é o que nós precisamos fomentar. Eu acho que são dois lados, né? Do segurado, entender o risco dele. Porque, na minha cabeça, nenhum sinistro é coberto todo o prejuízo. Existem prejuízos que não são seguráveis, né? Então, um prejuízo, um sinistro, ele vai agredir de alguma forma o patrimônio ou às vezes até o psicológico dos segurados, né? Então, ninguém quer o sinistro. Mas, por outro lado, também ele não sabe contratar. Então, eu vou em muitas empresas que a pessoa fala para mim, eu tenho uma pólice aqui, a gente vai analisar e... coberturas muito reduzidas e o pior, eu não vejo mal em um segurado contratar uma cobertura reduzida, né? Você vai num restaurante, se você entrar num restaurante renomadíssimo e pedir um copo de água mineral, é direito seu, né? Agora, ele contratar aquilo sem saber o que ele está contratando, né? Contratar de forma inocente ou de forma ignorante no sentido amplo, né? Não no sentido pejorativo. Então, acho que são dois caminhos. Por isso que eu falei para você, como que a gente traz a experiência dessas universidades lá fora para conversar com as universidades daqui, conversar com as pessoas que estão se formando aqui. A minha ideia é que o cara que saia da faculdade de administração, ele vai abrir uma empresa, ele vai administrar uma empresa, e ele saiba que um dos pilares é o seguro. Você não contratou porque você não quis, não tem problema nenhum, é uma decisão estratégica, mas saber que tem como contratar, né? E faço até o convite, a ANS é parceira nossa, né? Então a gente tem uma relação muito íntima com a ANS, no sentido de oferecer cursos para corretores, e eles têm essas parcerias. Vamos tentar firmar alguma coisa com o Salamanca. Nós podemos, olha, com Salamanca, há uma porta de entrada, é um projeto, olha, coincidentemente nós não combinamos, mas é um projeto que eu venho conversando com o Márcio Malfatti. O Márcio Malfatti hoje representa os ex-alunos brasileiros de Salamanca, né? Então, nós escrevemos um livro, O Direito de Seguros e a Universidade de Salamanca, e que foi publicado pela Roncarate, a quem agradeço. E a ideia é realmente trazer alguns professores de Salamanca em cursos aqui, ou montar grupos para estudar lá. E a mesma coisa agora com a Universidade de Coimbra. Então, eu começo a conversar com a minha orientadora do doutoramento, há uma professora lá de Direito dos Seguros, e tudo começa a verdade é essa, tudo começa com um evento, né? Um workshop, uma palestra, um seminário. O congresso sempre tem um peso maior, né? E o Sincor e a Escola de Negócios Seguros são dois selos poderosíssimos, né? Que eu puder ajudar, pode contar 100%. Poxa, eu acho muito interessante. E Coimbra, além de ter um pano saudoso, colonial, né? Muito interessante. Sair daqui para estudar em Coimbra é uma coisa muito interessante. É muito. Não, lá está enterrado o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, foi coroado no campo de batalha. Olha que coisa, né? Ele foi coroado no campo de batalha. Então, Portugal é um país fantástico, mantém as suas fronteiras as mesmas desde a fundação.
o único Estado nacional europeu que manteve as suas fronteiras desde a fundação. Nossa. Todos passaram por tumultos, né? A própria Itália, que eu sou apaixonado, descendente, mas a Itália, como Estado nacional, ela existe há 160 anos. Até então era uma colcha de retalhos. Né? Eram reinos, os ducados né? de Milão, a República de Veneza, as terras papais no centro, o Principado das duas, o Reino das Duas Sicílias, a Casa de Nápoles, que pertenceu ao Reino da Espanha. Então, Portugal não. Portugal a mesma coisa desde sempre. Então, é um país fabuloso que nós brasileiros devemos conhecer. E se formos lá para estudar seguros, muito melhor. Né? Tem um bom vinho português, a literatura portuguesa riquíssima. Você terá problemas porque passará diante de livrarias com livros antigos, encardenação assim belíssima, tal. Toda hora eu penso, além do custo, eu penso assim, a mala, não vou conseguir carregar tudo, né? Sabe o então, que eu tenho medo? Da conservação. Conservação. Tenho muito medo. Eu queria ler Por Quem os Sinos Dobram, e eu não achei na biblioteca lá de Jundiaí, que eu gosto muito de biblioteca, né? E aí eu comprei naquele estante virtual e tal, e chegou um livro de 1941, traduzido por Monteiro Lobato. Ai, que fabuloso. Aí eu falei, meu Deus do céu. Li o livro, mas uma capa dura também, maravilhosa, e fui doar na biblioteca de Jundiaí. Eu falei, esse livro vai ficar em casa, em 50 anos ele sumiu. Né? Ele se desintegrou. A biblioteca não aceitou, eu doei aqui na Mário de Andrade. Então tá lá, também acharam interessantíssimo, fizeram a análise, tá muito mal traduzido, então eles falaram, provavelmente Monteiro Lobato só assinou a tradução, né? Então tem todo esse fator. Mas vamos começar essa conversa, para a gente poder aprender um pouco com o que tem lá fora, né? Tentar trazer para cá e dar esses passos, né? É o que eu estava falando com o Val, dar esses passos para começar a mexer nisso. E olha, se você me permitir, não quero alongar, tá, mas nós podemos misturar, em uma mistura boa, a cultura de seguros, a cultura geral. Um evento, por exemplo, a literatura ela é riquíssima, por meio da literatura nós aprendemos um monte de coisa, enxergamos melhor os seguros, enxergamos melhor todos os fatos da vida. Eu costumo falar que quem vê o mundo com as lentes da literatura, e eu também tenho essa mesma paixão por você por livros e tal, e a minha mulher falou assim, entrar mais uma edição do Dom Quixote lá em casa, ela sai, você né? Gosta porque eu vejo, mas você já tem um livro, sim, eu tenho, mas essa é uma edição diferente, a encadernação desse aqui é mais bonita, esse aqui é bilíngue, está em espanhol e português, esse aqui está em latim, então eu compro. Né? Não, a gente pode marcar uma conversa só sobre literatura, porque Dom Quixote, inclusive, tem um papel muito interessante na minha vida, que eu tenho na minha cabeça que eu quero ler 1000 livros. Aí uma vez me perguntaram quando? Eu falei, não sei, eu tenho minha vida. Quando eu decidi quando eu conseguir chegar nessa marca, eu vou falar que ótimo, cheguei em 1000 livros, agora vamos pensar em outra coisa. E Dom Quixote foi um dos primeiros que eu li quando eu imaginei isso, vou ler 1000 livros. Só que eu, sem saber, peguei na biblioteca o volume 1. Então eu falei, perfeito. A hora que eu te ler 999, aí eu leio o volume 2 e deixo o Dom Quixote no começo e no fim dessa jornada. E o Dom Quixote tem muitas passagens que se encaixam como luva à mão a tudo que nós vivemos aqui nos seguros. Né? Ele fala muito de prudência, fala muito da efemeridade da vida, como tudo pode mudar em segundos. Né? Então, além de um realismo psicológico lindíssimo. E para quem gosta de seguros, um livro que eu acredito que tenha muito a ver é A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Tá. É um livro fabuloso que também trata disso, dos valores que nós temos na vida, do que é substancial, do que não é substancial. É um homem que encara a própria morte. Né? Isso é bem bonito e vale a pena. Interessantíssimo. Paulo, obrigado pela sua presença. Eu acho que o papo, como sempre, foi maravilhoso. De novo, é um começo de uma conversa, a gente está aqui, o espaço está aberto, o Sincor está aberto. Como assim pode ouvir acadêmico, eu acho que a nossa missão é essa, pensar como que a academia pode melhorar a intermediação de seguros. A gente tem o âmbito estadual, mas por que não no país, né? Então, essa é a ideia e eu acho que a gente atingiu esse objetivo muito brilhantemente, tá? Principalmente pelas suas explicações. Eu agradeço o Sincor, agradeço os parceiros do Sincor, a ANS, deixo aqui um abraço para o professor Makoto, gosto demais dele, Luiz Makoto. Ele é um homem elegantíssimo, né?
E a todos vocês, assim, toda a instituição, muito obrigado mesmo. Espero ser útil e voltar mais vezes aí para a gente levar adiante esse projeto. Muito obrigado. Então, pessoal, vocês estão assistindo, o Paulo até falou aqui do Makoto, tem um episódio com o Makoto também, tá? Agradecer a audiência de vocês. Queria deixar registrado que meu e-mail thiago.fester@5horesp.org.br está aberto para qualquer sugestão, crítica, falar, vocês falaram uma besteira gigantesca lá, é isso que a gente quer, né? É o debate. Então, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e, mais uma vez, obrigado por estar assistindo esse episódio. Um abraço.